15 mil quilômetros quadrados, 165 mil habitantes, o maior IDH do Brasil e uma das menores cidades da Grande São Paulo. São Caetano do Sul é uma cidade pequena, mas que cabe muito mais gente do que muitas cidades da Grande São Paulo. Nesse documentário, a gente vai ver como funciona uma cidade que decidiu crescer para cima e não para os lados. Mas São Caetano nem sempre foi assim. Em 1877, era apenas uma colônia de imigrantes italianos que tinha diversas casas de tijolo expostas, diversos lotes com terrenos muito abertos. Porém, hoje em dia, São Caetano se tornou uma das cidades mais verticalizadas do grande ABC paulista, com 160 mil habitantes em 15 mil quilômetros quadrados apenas. O que os geógrafos chamam de adensamento demográfico é basicamente o lucro por metro quadrado, ignorando a capacidade de carga da infraestrutura urbana. E a pergunta que não quer calar, para onde que estamos crescendo? A sociologia tem um nome para isso, é a perda do senso de lugar. Quando a cidade muda rápido demais, o cidadão perde a referência afetiva que ele tinha. A casa do vizinho vira um estacionamento. A sua casa vira o lobby de um prédio. O concreto não é apenas uma barreira física para a cidade e para a cidadania, e sim uma barreira afetiva. E aqui a gente vai ter um ponto importante. A população que está nesses edifícios verticalizados em São Caetano poderia estar aumentando favelas, poderia estar desmatando áreas rurais, desmatando áreas que sustentam o país, o território. E a verticalização, então, isso demonstra que tem seus pontos positivos, feita com planejamento. Mas o ponto é, em São Caetano, esse planejamento existe ou estamos construindo por construir, sendo guiados pelo mercado imobiliário e esquecendo quem caminha na calçada? Isso que o Heitor experimenta tem nome científico e chama albedo. Como é que funciona? Os vidros espelhados podem refletir até 80% da radiação solar. E isso ocasiona que ele receba mais calor. Por exemplo, quem está dentro de um prédio com um ar-condicionado a 22 graus está exposto a uma certa temperatura. Agora, quem está na rua exposto ao sol recebe tanto dessas ilhas de calor que são formadas por conta do albedo e dessa radiação, tanto do sol que vem direto. A arquitetura de exclusão térmica. O vidro protege quem paga o condomínio, mas castiga quem está do lado de fora dele. E os que estão de lado de fora são os que caminham, são os que não têm carro, os que vão de ônibus para o trabalho, os que vão caminhando para o trabalho, os que trabalham ao ar livre. O conforto que o prédio promete pelo lado de dentro é compensado pelo desconforto de quem está do lado de fora dele. O efeito de rugosidade urbana agrava tudo isso. Os prédios altos vão barrando o ar, vão parando ele, vão esquentando, vão acumulando aquele ar. E sem perceber, com a falta adequada de arborização na cidade, o corredor dos pedestres acaba virando um corredor quente e seco. Nossa, tá muito barulho, o som não para. Rafael descreveu perfeitamente o fenômeno dos cânions urbanos. Nessas ruas estreitas, onde há prédios altos dos dois lados, o som ele não tem para onde escapar. Ele bate no concreto, ele bate no vidro, ele bate no asfalto e ele não consegue sair. E vai intensificando o nível de ruído em até 20 decibéis acima do permitido pela Organização Mundial de Saúde. E isso leva a diversos problemas e é associado à hipertensão, à insônia, à ansiedade e o estresse que afetam milhões de brasileiros no Brasil. Além do som, São Caetano enfrenta outro problema muito popular: as enchentes. São Caetano é inteiro coberto por asfalto e concreto. Isso faz com que o índice de escoamento superficial seja próximo a 1. Isso faz com que toda a água da chuva, tudo, fique andando pela superfície e não consiga infiltrar no solo. O rio Tamanduateí, por exemplo, com
com eventos que antigamente eram comuns e não acontecia nada, hoje em dia já transborda e tem diversos problemas. Existe uma ironia cruel aqui. São Caetano é a cidade com o melhor saneamento básico do Brasil. Água tratada, esgoto coletado, ruas pavimentadas, mas é exatamente essa pavimentação perfeita que faz com que a água não consiga retornar para o lugar de onde ela sempre pertenceu, o solo. Desenvolvemos tanta superfície que esquecemos o que tem embaixo dela. Existe um processo que os defensores da verticalização nem gostam de citar, que é o quê? Um prédio novo aumenta o preço do metro quadrado ao redor. E os geógrafos chamam isso de gentrificação. Isso faz com que muitas pessoas que moravam numa região faz muito tempo, quando começa a ter mais prédios novos, não conseguem se sustentar e acabam tendo que sair de lá. E em São Caetano, que tem o maior PIB per capita do Brasil, faz com que esse processo seja acelerado e intensificado, fazendo muitas pessoas tendo que sair do lugar onde cresceram. A verticalização não é neutra, ela tem lado. Quando o plano diretor permite com que o prédio seja de uma altura limitada, está dizendo, na prática, que só vai poder morar lá quem pode pagar por ele. E quem antes morava lá, vai para onde? Eles vão para as periferias. E as periferias, elas crescem horizontalmente e precariamente. O prédio criado no centro faz com que a periferia ela aumente nas bordas. Isso não é algo da estrutura, da arquitetura ou de qualquer coisa do tipo. Isso é coisa do sistema. Mas há outra interpretação possível. Se não tivessem essa verticalização, onde estariam as 165 mil pessoas que moram em São Caetano? Talvez em outros grandes municípios, talvez desmatando áreas, talvez em áreas de risco. Não sabemos. O que sabemos de verdade é que a verticalização, quando feita com planejamento e quando feita com interesse de habitação social, é um objeto de inclusão. O verdadeiro problema não é os prédios, como eles são feitos, o que são feitos, e sim para quem são feitos. E é essa tensão que define o debate urbano brasileiro hoje em dia. Verticalizamos sem nenhum planejamento social, construímos mais e incluímos menos. E, enquanto isso, quem paga a conta é quem está na calçada. Mas existe uma saída, e não é demolir os prédios, e sim repensar o que eles oferecem e para quem. O design biofílico, ele propõe que a natureza volte para as construções, só que não como decoração, e sim como um meio para melhorar a infraestrutura da saúde pública. Árvores em calçadas largas podem ajudar a reduzir a temperatura em até 5 graus Celsius. Jardins verticais e telhados verdes ajudam a reter a água da chuva e também a resfriar as temperaturas. Precisamos de fachadas ativas. Prédios que não sejam apenas muros mortos com vida, comércio e movimentos no térreo. A rua precisa de olhos, como dizia a urbanista Jane Jacobs. Uma rua mais movimentada é uma rua mais segura, mais humana, mais cidade. O problema não é o tamanho dos prédios, e sim o que esse tamanho causa na calçada embaixo. A engenharia já tem ferramentas, pavimentos permeáveis, cisternas coletivas, telhados verdes, mas não é isso que falta. Tudo isso já é aplicável e pode ser aplicado em São Caetano. Mas o que está faltando de verdade é a luta do povo, a vontade política e a exigência no plano diretor. Assim, uma cidade inteligente não é aquela do futuro, tecnológica como a gente pensa, mas é uma cidade em que todos os corpos e sentidos podem coexistir verdadeiramente em dignidade. São Caetano não é feita de concreto, é feita de gente, de imigrantes italianos que chegaram sem nada e construíram uma das cidades mais desenvolvidas do Brasil, de trabalhadores que cruzam o ABC todo dia, de pessoas como Heitor, que sente a temperatura do muro com a palma da mão, de pessoas como Rafael, que sabe quando o barulho é demais. Eles nos dizem que os dados não conseguem. Uma cidade boa é aquela que cabe dentro do corpo de quem nela vive, que a sombra do prédio nunca apague a luz de quem caminha no chão.